Orville LeBaron foi um assassino indireto bem similar ao Charles Manson, líder de uma comunidade dissidente Mormon, que esteve nessa liderança entre 1951 e 1981. Acredita-se que ele tenha sido responsável por mais de 35 mortes. Depois que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, em 1890, abandonou a poligamia, alguns mormons queriam continuar a prática, porque até aquele momento eles estavam casados com diversas mulheres e eles queriam permanecer dessa forma. Eles saíram dali dos Estados Unidos, onde seriam perseguidos pela polícia porque a poligamia se tornou ilegal, e foram para o sul do México, onde poderiam ficar de uma forma mais tranquila. Entre esses mormons que não concordavam com o fim da poligamia, a gente tem o David Tully LeBaron, que é um ancestral do Orville. Ele também era um grande amigo do Joseph Smith, o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Esse nome é muito grande, gente. O fundador dessa igreja, obviamente contra a poligamia. David, por outro lado, era a favor. E essa discordância não parece ter afetado muito a relação deles dois, porque David se mudou para não ser perseguido pela polícia e se casou com a filha adotiva do Joseph Smith, que no caso era irmã do filho que ele havia adotado. Então, assim, era a filha adotiva dele. Ele se casou com essa mulher e um de seus filhos que teve com ela foi o Benjamin. E o que se acreditava? Que Joseph havia abençoado, havia passado seu manto sacerdotal para Benjamin. E assim ficou ali, aquela família acreditando que ela havia sido abençoada de alguma forma. Os anos passaram, Benjamin se casou e teve um filho chamado Alma LeBaron. Esse sim era o pai de Orville. Então finalmente a gente chegou aí no núcleo familiar do Orville. Quando a esposa de Alma faleceu, a poligamia já havia ali perdido um pouquinho da sua força, mas não naquele núcleo familiar específico. Então ela faleceu e ele se casou novamente. O grupo ao redor que convivia ali com eles achou isso estranho, porque eles consideravam que Alma ainda tinha uma ligação com sua primeira esposa que havia falecido, então eles não concordavam com o segundo casamento. E por conta desse segundo casamento, ele foi renegado e expulso da fé. A sua segunda esposa acabou abandonando e ele se casou uma terceira vez. Mais tarde, ele alegou que ouviu uma voz de Deus dizendo que ele deveria retomar a prática da poligamia e por isso se casou uma quarta vez. Quando ele teve esse quarto casamento, ele foi literalmente expulso de onde ele morava e se mudou para a colônia Juarez, no México. Alma não teve uma vida feliz. Teve muitos filhos, mas a sua prole foi marcada por doenças psiquiátricas. Você tinha ali filhos com traços de esquizofrenia, surtos psicóticos frequentes. Um deles, inclusive, ele era constantemente internado em hospitais psiquiátricos e mais tarde acabou cometendo suicídio se jogando de uma ponte. Então foi uma família bem complicada. E o mais complicado de todos os seus filhos, com certeza, era Orville LeBaron. Alma morreu em 1951 e no lugar do ministério ser passado para o filho mais genioso e que mais cobiçava, deixou o ministério nas mãos de Joel LeBaron. Assim, Joel inaugurou a igreja do primogênito da plenitude dos tempos. Deixou ali o seu irmão, sendo o seu braço direito, apoiador, organizava as coisas, recolhia dízimos. Mas, obviamente, Orville fazia ali uns desvios. Ele roubava dinheiro da igreja, pegava o dízimo que era deixado lá pelos fiéis, e ele vivia dizendo aos primogênitos, que era a denominação que eles recebiam ali quando participavam daquela igreja, ele dizia assim: olha, gente, eu preciso ter tudo caro, roupa cara, roupa de marca, carro do ano, casa maravilhosa, porque eu tenho que ostentar. Porque uma vez que eu ostente, eu vou atrair a atenção de potenciais fiéis. Ele dizia que Deus havia ordenado isso. Então, tudo que ele queria comprar de luxo, ele pedia ajuda para os primogênitos e conseguia comprar. E Joel observou aquilo, achou um absurdo e teve a primeira discussão, a primeira ruptura com seu irmão. Chamou a atenção de Orville para essa vida que ele levava e, além disso, tinha uma fazenda ali chamada Los Molinos, que era do Joel, ele havia adquirido, e o Orville queria criar uma atração turística, fazer ali um negócio para ele ganhar dinheiro, para eles lucrarem. Enquanto o Joel queria tornar aquela fazenda uma comunidade agrícola para ajudar as pessoas. A primeira ruptura deles foi marcada por essas discordâncias. Tempo depois, Orville decidiu retomar uma antiga tradição chamada expiação por sangue. O argumento dele era o de que se os profetas do Antigo Testamento podiam fazer, ele também poderia. E não era nada mais, nada menos do que ressuscitar o antigo costume dos Mormons lá em 1856, quando Brigham, eu não sei como é que fala, vou deixar o nome dele escrito aqui. Quando Brigham Young falou exatamente assim:
Algumas transgressões são tão abomináveis que a expiação de Cristo é inaplicável, fazendo-se necessária a morte do transgressor para a salvação de sua alma. Usando essa justificativa, Elvio foi responsável por mais de 30 assassinatos. Ele pegou ali os 10 mandamentos que foram utilizados para criar o Livro dos Mormons, e em cima desses 10 mandamentos ele criou a sua lei civil. Quem desrespeitasse essa lei civil poderia estar sujeito a ser estripado, decapitado, torturado. A expiação por sangue era uma forma grotesca de morrer. Então, era o último degrau ali de todos os pecados que se poderia cometer. Essa seria a punição. E o que virou o motivo para aplicar a expiação por sangue? Qualquer discordância feita com Elvio. Isso aconteceu com Harlan Allred, que foi um líder de uma outra congregação que se recusou a pagar o dízimo para a igreja dos primogênitos. Começou a fazer chacota, começou a fazer piada do Elvio em público. Por isso, o Elvio colocou o seu nome no topo assim, da lista. Foi o primeiro nome, na verdade, que ele colocou nessa lista da expiação por sangue. Joel, que tinha ali um resquício de bom senso, apesar de ter casado com mais 6 esposas, se eu não me engano, ele tinha ali um pouquinho de bom senso ainda. Ele discordava dessas atitudes do irmão. E ele era um grande amigo do Roland, porque antes deles terem esse negócio aí de recusar pagar o dízimo, eles eram amigos. O Joel continuava gostando dele. Então, quando ele ficou sabendo disso, ele foi chamar a atenção do Elvio. E o Elvio falou assim, tá, esquece isso aí. Deus me disse que nós devemos liderar a igreja da mesma forma, nós devemos compartilhar a liderança. O Joel ficou chateado, para não falar outra palavra, e destituiu Elvio de todo o poder, de toda a autoridade que ele tinha dentro da igreja do primogênito. Com isso, Elvio acrescentou mais um nome à sua lista e fundou a sua própria igreja, a Igreja Cordeiro de Deus. Não demorou para que Joel fosse assassinado, deixando 7 esposas e 44 filhos, em 1975. No mesmo ano, Elvio foi preso e foi julgado. No seu julgamento, ele foi condenado. Passou um dia preso da sentença que havia recebido de prisão perpétua, por causa de um erro técnico no seu julgamento. Elvio matou seu irmão e ficou livre da cadeia. E depois que Joel morreu, os seus seguidores não foram atrás do Elvio, obviamente. Eles foram atrás do outro irmão dele, chamado Verlan. Elvio ficou possesso, porque ele pensou que uma vez que ele eliminasse o irmão, ele teria mais seguidores, porque os seguidores do irmão viriam para ele. Só que os seguidores do irmão foram pro outro irmão, que era justamente o mais reservado, mais tímido, mais calado. Como Verlan sabia que Joel havia sido assassinado por Elvio, que ele entendeu que ele seria ali um novo alvo, começou a ficar em constante movimento. Ele não parava em uma cidade, ele ficava viajando o tempo inteiro, trocando de carro, justamente para se esconder e fugir do Elvio. Enquanto isso, o Elvio ficou cada vez mais doido. Ele andava armado, ele exigiu que todas as suas esposas e filhos aprendessem a atirar e também andassem armados, porque ele achava que a qualquer momento ele poderia sofrer um atentado. Além disso, ele decretou que qualquer pessoa que demonstrasse o menor sinal de deslealdade seria sumariamente executado. Ele não desistiu de assassinar o irmão. Ele contratou um veterano do Vietnã chamado Dean Vest, que se deslocou até a propriedade que sabia que era onde Verlan morava, e lá ele disparou contra a casa. Ele cravejou a casa de balas. Ali naquela casa moravam com Verlan uma esposa e 6 filhos, só que eu não encontrei nenhuma notícia dizendo que eles foram assassinados, então eles conseguiram se salvar e o Verlan obviamente não estava na casa. Teve ali uma confusão enorme, a cidade foi praticamente destruída no meio dessa busca aí por Verlan, e 2 civis morreram, outros 13 ficaram feridos, mas aparentemente ninguém da família de Verlan. Quando Dean retornou para Elvio, dando essa notícia de que ele não estava lá, Elvio ficou possesso, contratou espiões que pudessem rastrear e encontrar Verlan para que ele finalmente pudesse matá-lo. Algumas vítimas de Elvio foram Naomi Chinowet, que era uma primogênita que ameaçou denunciar os crimes dele para a polícia. Robert Simmons, que tinha uma propriedade que Elvio tentou comprar, mas não conseguiu nem com chantagem. Outra vítima foi Dean Vest, aquele veterano do Vietnã que foi contratado para matar o Verlan, porque ele saiu da igreja e Elvio começou a enxergá-lo como uma ameaça. Uma pessoa que poderia potencialmente compartilhar muita coisa, por exemplo, com o FBI. Aconteceu coisa parecida com a filha de Elvio. Uma das filhas, no caso, porque tiveram vários filhos assassinados, mas uma das filhas, ela tinha 17 anos, tinha um filho bebê e estava grávida de 3 meses. E ela ameaçou denunciar o pai. E quando ela ameaçou, ela assinou sua sentença de morte. A lista é extensa.
Você tem aí ex-membros, você tem filhos, você tem esposas. Irving não tinha dó nem piedade, ele mandava assassinar todo mundo que fosse o mínimo empecilho, que ele enxergasse como o mínimo de obstáculo no objetivo dele de conquistar o mundo, porque a intenção dele era essa. Era começar no México, nos Estados Unidos, expandindo a Igreja Cordeiro de Deus e logo mais chegar no mundo inteiro. Em 1979, alguns membros da igreja de Irving pareceram, sei lá, ter saído de um feitiço e conseguiram finalmente denunciá-lo. Irving foi mais uma vez julgado e novamente condenado à prisão perpétua e finalmente foi preso. Na cadeia, ele escreveu o livro da Nova Aliança, em que determinou quem deveriam ser os seus sucessores caso ele falecesse, e fez uma lista ali com mais de 50 nomes de pessoas que deveriam pagar a expiação por sangue. Uma das pessoas que estava nessa lista final era a última esposa dele, a 13ª esposa que ele teve, a Hannah Chenoweth, porque ela havia se separado dele enquanto ele estava preso. Foi suficiente para ela entrar na lista de quem deveria ser submetido à expiação por sangue. Irving foi denunciado em 1979, foi preso e condenado em 1980, e em 1981, ele morreu com um ataque cardíaco. Então ele não passou nem um ano na prisão e logo morreu. Coincidentemente, ou não, não se sabe, o irmão dele morreu algumas horas depois, no mesmo dia, em um acidente de trânsito lá no México. Ele faleceu, mas isso não impediu de as mortes continuarem acontecendo. E o tempo foi passando e as pessoas iam morrendo. Todo mundo daquela lista que ele escreveu morreu de forma misteriosa, de forma dolorosa. A última esposa, a Hannah Chenoweth, casou quando tinha 16 anos e ele 50. Ela disse que já era viciada por ele desde quando ela tinha 12 anos de idade. E em 1990, ela publicou um livro. E no livro, o último trecho, um dos últimos trechos, é esse aqui. Esses últimos remanescentes do rebanho de Irving LeBaron ainda são um risco para o resto da sociedade. Eles são os últimos que ainda podem se sentir presos por sua aliança de sangue que custou tantas vidas inocentes. Eles cresceram em meio à violência e ensinamentos violentos, e há um grande perigo de que eles passem esses valores para seus próprios filhos. Eu quero que a matança pare. No parágrafo final, ela pede para que todo mundo que ainda tenha alguma espécie de contato com filhos reconhecidos como sendo de LeBaron que faça denúncias à polícia, porque eles são uma ameaça. Não se sabe quem assumiu a liderança da Igreja Cordeiro de Deus. Eles estão meio escondidos, mas de vez em quando se envolvem em tretas, como a gente teve recentemente, não muito tempo atrás. Eles se envolveram em uma confusão com cartéis de drogas mexicanos, que teve muitas mortes envolvidas, e eu vi bem rapidinho isso. Eu posso fazer uma pesquisa mais extensa se vocês quiserem. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, enfim. Na verdade, eu prefiro que vocês comentem. Pra mim, o mais importante de tudo aqui é comentar. Então, comentem pra compartilhar comigo o que vocês acharam do vídeo de hoje. E se tiverem sugestões, eu estou aqui. Gostei muito de ter estudado esse caso. Eu vi ele num livro da Dark Side Books chamado Cruel. Livro maravilhoso que eu não acabei de ler ainda. Esse livro ele vai categorizar os tipos de assassinos em 24 categorias, eu acho. E essa do Irving LeBaron, ela vai entrar ali na categoria 12, que são assassinos em massa com traços de psicopatia ou totalmente psicopatas, é uma coisa assim. Recomendo muito pra vocês esse livro, eu vou deixar aqui o link pra vocês adquirirem. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.